O início da jornada. A noite caía sobre a BR-101, enquanto Carlos ajustava o espelho retrovisor do seu caminhão. Após 15 anos como caminhoneiro, ele pensava que já tinha visto de tudo nas estradas brasileiras. Mal sabia ele que essa viagem mudaria sua vida para sempre. O destino era Florianópolis, a mais de 1000 quilômetros de distância. Carlos planejava dirigir a noite toda, aproveitando o tráfego reduzido. As primeiras horas transcorreram sem incidentes, com o ronco do motor diesel quebrando o silêncio da noite. Por volta das 2 da manhã, Carlos notou algo estranho no retrovisor. Uma van branca surgiu repentinamente, como se tivesse brotado da escuridão. Ele não se preocupou inicialmente, mas percebeu que o veículo seguia de perto a vários quilômetros, sem tentar ultrapassá-lo. Incomodado, Carlos reduziu a velocidade, esperando que a van passasse. Mas o veículo apenas diminuiu também, mantendo a mesma distância. O caminhoneiro sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Algo não estava certo. Decidido a confrontar a situação, Carlos parou no acostamento. A van parou logo atrás, com os faróis acesos. Carlos desceu do caminhão, determinado a descobrir o que estava acontecendo. Ao se aproximar da van, notou que os vidros eram escuros demais para ver o interior. Bateu na janela do motorista, exigindo uma explicação. Nenhuma resposta. Tentou abrir a porta, mas estava trancada. Subitamente, a van deu partida e quase o atropelou ao passar por ele em alta velocidade. Aliviado, mas intrigado, Carlos retornou ao seu caminhão. Ao dar a partida, percebeu que seu rádio comunicador não funcionava mais. O silêncio da noite parecia ainda mais opressivo agora. Enquanto retomava a viagem, Carlos não conseguia parar de pensar na estranha van. Mal sabia ele que esse era apenas o começo de uma noite de terror na estrada. Carlos continuou sua jornada, tentando afastar os pensamentos sobre a van misteriosa. Após cerca de 1 hora de viagem, ele avistou uma figura solitária à beira da estrada, com o braço estendido pedindo carona. Normalmente, Carlos não pararia. As estradas brasileiras eram perigosas à noite, e pegar caronas era arriscado. Mas algo naquela figura o fez hesitar. Parecia ser um senhor idoso, tremendo de frio na escuridão. Movido por compaixão, Carlos decidiu parar. "Para onde o senhor vai?" perguntou Carlos, enquanto o homem subia no caminhão. O velho não respondeu imediatamente. Quando finalmente falou, sua voz era rouca e distante. "Preciso voltar para casa. Minha família está me esperando." Carlos notou que as roupas do homem estavam sujas e rasgadas, como se tivesse passado por um acidente. "O senhor está bem? Precisa de ajuda médica?" O velho apenas balançou a cabeça negativamente, seus olhos fixos na estrada à frente. Enquanto dirigia, Carlos tentou puxar conversa, mas o passageiro permanecia em silêncio. O ar dentro da cabine ficou pesado, com um cheiro estranho que Carlos não conseguia identificar. De repente, o velho apontou para a frente. "Ali, vire ali." Carlos ficou confuso. Não havia nenhuma entrada visível, apenas a densa mata às margens da rodovia. "Senhor, não há nada aqui." Mas quando olhou novamente para o lado do passageiro, o velho havia desaparecido. Carlos freou bruscamente, seu coração disparado. Era impossível que o homem tivesse saído com o caminhão em movimento. Tremendo, Carlos desceu do veículo para procurar o velho. Foi então que notou, à luz dos faróis, uma placa antiga e enferrujada semi-escondida na vegetação. Cemitério Municipal, 2 quilômetros. Um calafrio percorreu sua espinha quando percebeu a verdade. Ele havia dado carona a um fantasma. Ainda abalado pelo encontro sobrenatural, Carlos decidiu continuar sua viagem. O céu, antes estrelado, agora estava encoberto por nuvens escuras e ameaçadoras. Uma chuva fina começou a cair, tornando a estrada escorregadia e perigosa. Cerca de meia hora depois, Carlos chegou a uma encruzilhada que não constava em seus mapas. A placa de sinalização estava tão desgastada que era impossível ler as direções. Enquanto Carlos contemplava qual caminho seguir, seus faróis iluminaram algo que fez seu sangue gelar. No centro da encruzilhada havia uma mulher de vestido branco, de costas para ele.
Seus longos cabelos negros balançavam com o vento, mesmo não havendo brisa alguma. Carlos buzinou, esperando que a mulher saísse da pista. Mas ela permaneceu imóvel. Relutante, ele desceu do caminhão para verificar se ela precisava de ajuda. Senhora? Está tudo bem? Chamou Carlos, aproximando-se cautelosamente. A mulher virou-se lentamente. Seu rosto estava oculto por uma máscara branca, sem traços, completamente lisa. Ela apontou silenciosamente para a estrada à esquerda. Carlos sentiu uma onda de pavor. Sua mente gritava para que ele voltasse ao caminhão, mas seus pés pareciam grudados no chão. A mulher começou a flutuar em sua direção, seus pés não tocando o solo. Num lampejo de adrenalina, Carlos correu de volta ao caminhão, ligou o motor e arrancou pela estrada direita, ignorando a indicação da aparição. Pelo retrovisor, viu a figura da mulher ficando para trás, ainda apontando insistentemente para o outro caminho. Enquanto acelerava pela estrada escura, Carlos não conseguia parar de pensar, e se ele tivesse escolhido o caminho errado? O que a mulher misteriosa estava tentando lhe dizer? E para onde essa estrada o levaria? A chuva intensificou-se, tornando a visibilidade quase nula. Carlos sabia que estava entrando cada vez mais fundo em um pesadelo do qual talvez não conseguisse escapar. A chuva torrencial obrigou Carlos a reduzir drasticamente a velocidade. Os limpadores de para-brisa mal davam conta de manter a visibilidade. Após quase 1 hora nessas condições, ele avistou luzes ao longe, um pequeno vilarejo à beira da estrada. Aliviado pela chance de uma pausa, Carlos entrou na cidade. As ruas estavam desertas, e as casas pareciam ter sido congeladas no tempo, com uma arquitetura que remetia aos anos 50. Um letreiro desbotado anunciava: "Bem-vindo à Vila das Almas." Carlos estacionou em frente a um posto de gasolina antigo. O lugar parecia abandonado, mas uma luz fraca brilhava no interior da loja de conveniência. Ele desceu do caminhão, a chuva encharcando-o em segundos. Ao entrar na loja, um sino acima da porta tilintou. Um velho atendente surgiu detrás do balcão, seu olhar vazio fixo em Carlos. "Bem-vindo, viajante", disse o velho com uma voz rouca. "Faz muito tempo que não recebemos visitantes." Carlos explicou que estava perdido e precisava de direções para voltar à rodovia principal. O velho sorriu de forma inquietante. "Oh, mas você não pode ir embora agora. A noite é perigosa, e a Vila das Almas sempre acolhe os viajantes perdidos." Enquanto falava, Carlos notou que outras figuras começaram a surgir na loja. Homens e mulheres de todas as idades, todos com o mesmo olhar vazio do atendente, todos vestidos como se estivessem em outra época. "Fique conosco", disseram em uníssono. "Fique para sempre." Carlos recuou em pânico, mas a porta da loja havia desaparecido. As figuras se aproximavam lentamente, suas mãos estendidas em sua direção. Desesperado, Carlos pegou um extintor de incêndio e o arremessou contra a vitrine, quebrando o vidro. Ele pulou através da abertura, cortando-se nos cacos, e correu de volta para seu caminhão. Enquanto acelerava para fora da cidade, viu pelo retrovisor as figuras paradas na rua, observando partir. A placa de "Bem-vindo agora" dizia "Volte logo." Carlos pisou fundo no acelerador, determinado a deixar Vila das Almas o mais rápido possível, sem número saber que perigos ainda o aguardavam na estrada à frente. Carlos dirigia em alta velocidade, ansioso para se distanciar o máximo possível de Vila das Almas. Seu coração ainda batia acelerado, e os cortes em seus braços ardiam. A chuva finalmente havia cessado, mas uma densa névoa tomava conta da estrada. De repente, algo chamou sua atenção no retrovisor. A princípio, pensou ser apenas outro veículo, mas logo percebeu que eram os mesmos faróis da van branca que o seguirá no início da noite. A van se aproximava rapidamente, em uma velocidade impossível. Carlos acelerou mais, mas a distância entre os veículos diminuía a cada segundo. Foi então que notou algo ainda mais perturbador. Atrás da van, uma fila de carros antigos surgia da névoa. Eram os veículos dos habitantes de Vila das Almas. O pânico tomou conta de Carlos. Ele manobrava perigosamente, tentando manter-se à frente da perseguição sobrenatural. Os veículos atrás dele não obedeciam às leis da física,
atravessando curvas em velocidades absurdas. Na cabine do caminhão, objetos começaram a se mover sozinhos. O rádio ligou, emitindo apenas estática e vozes distorcidas. A temperatura caiu drasticamente, e Carlos podia ver sua própria respiração. A van branca finalmente alcançou o caminhão, emparelhando ao seu lado. Carlos olhou para o motorista e seu sangue gelou. No volante estava o velho que havia dado carona mais cedo, mas seu rosto agora era uma máscara de pura maldade. O velho gesticulou para que Carlos parasse, mas ele sabia que parar significaria um destino pior que a morte. Num ato desesperado, Carlos jogou o caminhão contra a van, forçando-a para fora da pista. A van capotou espetacularmente, mas em vez de se despedaçar, simplesmente desapareceu em uma nuvem de fumaça negra. Os outros veículos que o perseguiam sumiram na névoa um a um. Carlos continuou dirigindo, seu corpo tremendo incontrolavelmente. Ele havia escapado, mas a que custo? E para onde essa estrada amaldiçoada o levaria? À medida que a adrenalina diminuía, Carlos começou a questionar sua própria sanidade. Será que tudo aquilo realmente aconteceu ou sua mente exausta estava pregando peças nele? Enquanto contemplava essas questões, ele avistou uma placa na beira da estrada. Seu coração quase parou ao ler: Vila das Almas, 5 quilômetros. Someu, inexplicavelmente, ele havia voltado ao ponto de partida. O desespero tomou conta de Carlos ao perceber que estava de volta ao início. Exausto física e mentalmente, ele parou o caminhão no acostamento, incapaz de continuar. Lágrimas de frustração escorriam por seu rosto enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo. Foi então que notou um brilho suave no horizonte. O sol estava nascendo, dissipando lentamente a névoa que cobria a estrada. Com o amanhecer, a paisagem ao seu redor começou a mudar. A placa de Vila das Almas desapareceu, dando lugar a uma placa comum de trânsito. As árvores sinistras que ladeavam a estrada se transformaram em vegetação normal. Era como se a noite de terror estivesse se desfazendo com a chegada da luz do dia. Confuso, Carlos desceu do caminhão para observar melhor. Foi quando notou um senhor idoso caminhando pela beira da estrada, carregando uma mochila de viagem. O homem sorriu gentilmente para Carlos. "Difícil noite de viagem, meu jovem?" perguntou o senhor. Carlos, ainda atordoado, assentiu. O velho continuou: "Sabe, essa estrada tem muitas histórias. Dizem que em noites como a passada, ela revela os medos mais profundos dos viajantes. Alguns chamam de a Estrada dos Pesadelos." Carlos olhou incrédulo para o idoso, que prosseguiu: "Mas veja bem, todo pesadelo tem um fim. E com ele, vem o aprendizado. O que você aprendeu nesta jornada, Carlos?" Surpreso por ouvir seu nome, Carlos refletiu por um momento. Ele percebeu que cada encontro sobrenatural refletia um medo ou arrependimento seu: o medo da morte, o receio de escolher o caminho errado na vida, o terror de ficar preso em situações sufocantes e o pavor de ser perseguido por seus erros passados. "Talvez", disse Carlos lentamente, "eu tenha aprendido que preciso enfrentar meus medos, em vez de fugir deles." O velho sorriu novamente, seus olhos brilhando com uma sabedoria antiga. "Exatamente, meu jovem. E agora que você entendeu isso, seu caminho está livre." Com essas palavras, o idoso desapareceu, deixando Carlos sozinho na luz da manhã. Ao voltar para seu caminhão, Carlos notou que o GPS voltará a funcionar, mostrando claramente a rota para Florianópolis. Os cortes em seus braços haviam sumido, assim como qualquer evidência física da noite de terror. Carlos deu partida no motor, sentindo-se estranhamente renovado. Enquanto seguia a viagem, ele sabia que nunca esqueceria essa noite nas estradas do Brasil, uma jornada que levou através de seus piores pesadelos, mas também o guiou para uma compreensão mais profunda de si mesmo. A estrada se estendia à sua frente, não mais ameaçadora, mas cheia de possibilidades. E Carlos, transformado por sua experiência, estava pronto para enfrentar qualquer desafio que o aguardasse. Se você chegou até aqui, deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado e até o próximo relato.